Fala, Não vou camada te do atropelar, céu! não. Olha só, eu e Marquito Robertito, viu, voltando a fazer track review, fazia muito tempo que a gente não fazia, agora a gente vai tentar fazer com mais frequência, mas aí a gente vai fazer agora de uma música que foi uma baita surpresa, mas surpresa que a gente vai usufruir dela até o final do ano, porque Linkin Park anunciou um hiper, mega, super, extreme, giant, deluxe box dos 20 anos de Hybrid Theory, que vai ser comemorado no dia 24 de outubro. E até lá, a gente provavelmente vai ter outras faixas. Então, sem mais delongas, né, vamos trocar essa ideia sobre She Could, a nova música do Linkin Park. Vejam só, né, gente? Então, ó, para com isso. Nova música A assim. nova. Nova. Tá lançando agora, é nova. Vamos pro programinha. Foi. She Could, nova música do Linkin Park. É interessante porque a gente tá falando de uma música que nunca foi lançada, o lado B, do maior disco da carreira da banda e dos maiores discos dos anos 2000, um clássico inenarrável, assim. Obviamente, isso já traz um acesso nostálgico pra gente muito forte, né? Mas a primeira coisa que eu quero colocar aqui... Tem um mais. Que eu quero colocar, e não acho que isso é um mais negativo, no final das contas. Pelo menos pra mim não foi um mais negativo. É um mais que ele dá pra entender por que a música foi lançada agora. Essa música não tem nada a ver com a Hybrid Theory. A pegada final da música, o que ela quer passar, ela é só muito deslocada naquele disco. Então, eu entendo por que ela não estava presente nele. Sim, eu concordo. E aí é que tá. Quando eu escutei, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, assim. Porque eu não tinha muita noção do que era que estava sendo lançado. Só depois que eu fui olhar, eu falei, caraca, não. Porra, é uma música que está sendo lançada inédita, antiga, né? Com a sensação de que não era o que eu estava esperando, ou era o que eu estava esperando de um Linkin Park mais recente. E fiquei com essa dúvida. E o que aconteceu? Depois de ouvir mais uma, duas vezes, o tempo que a gente teve para ouvir, porque ela saiu ainda agora, em 99, o Linkin Park já estava dizendo para onde ele ia depois do Meteora, sabe? Depois do... É ótimo você falando isso. Exatamente, depois do Meteora, não é depois do Hybrid Theory. É um passo muito além que eles estão dando numa música que ela não foi nem lançada num disco. É legal porque o que acontece? Desmistifica o movimento que o Linkin Park fez, o movimento musical de transformação que ele fez nesse período. Aí ele vai lançar lá o Menace to Midnight e os outros discos que a galera ficou meio... mudou. Não, o Linkin Park tá fazendo o que ele já fazia antes. Talvez não seja a mesma coisa, não tem a mesma produção, é uma demo. O meu ponto, talvez, negativo da faixa é que, principalmente no trecho inicial da música, eu sinto a voz do Chester muito baixa em relação à mixagem geral, assim. E me incomoda um pouco isso, porque aí ela me dá a cara de demo, de lado B mesmo, aquela coisa que não foi utilizada, porque parece que ela não teve um trabalho final, assim, eles gostaram do que tava, mas como não ia ser lançado, eles não se preocuparam muito em ajeitar né? Totalmente, mas ao mesmo tempo, eu acho que, pô, esses caras estão lançando hoje em dia, e pra essa coisa deluxe e tudo, e comemoração e tal, ok, tem muita gente que lança como era antigamente, dá um trato a mais, talvez até ache que tem algumas coisas ali que eu acho que eles talvez tenham dado esse trato, mas por que não deu nesse ponto específico, sacou? Porra, eu achei que isso me incomodou, assim, mas como que a faixa, ela direciona coisas, como que ela dá uma cara ao mesmo tempo que você vê que, tipo assim, ok, isso daqui é o Linkin Park, não na sua forma final daquele trabalho tão enxuto, tão redondo, tão absurdo, por mais que eu tenha que falar que eu gostei muito dessa faixa. Eu não sabia o que esperar, na real, assim. Eu até saberia que poderia ser uma volta àquela época, por mais que eu fale que não tem a ver com o Hybrid Theory, mas tem elementos que vão rememorar o Hybrid Theory. Eu acho que talvez o mais forte pra mim, como que o Mike Shinoda canta na faixa. Parece muito um Points of Authority, só que versão mais light, assim. Inclusive, parece que a melodia do momento dele, parece que ela não era originalmente a impressão que me dá. Parece que ela não era como se fosse inserida na faixa. Parece que ela como se fosse remix, ou como se fosse um sample colocado ali para virar um ponto de contraponto ao que tá acontecendo na faixa. Eu acho isso muito bom, na real. Inclusive porque ele faz um efeito muito legal. Primeiro ele começa com uma parada, aquela coisa meio rádio, que tem um lance ali, que a voz deles bota um efeito
que ela parece que ela vai meio que se esvaziando ou vai sumindo e ela vai entrando uma por cima da outra, um trecho de verso por cima do outro. No geral, por mais que tenha algumas coisas até de samples mesmo, falando assim, que você fala assim, ok, é muito anos 2000 isso, mas quando você diz que esse negócio que o Linkin Park mudou, que a gente mesmo ficou muito com isso, os caras eles já tinham uma concepção pop realmente tão forte, mas eu acho que o fato deles terem sendo guiados pelo que estava sendo tocado na época e por mudanças estilísticas que eles estavam tendo, foram guiando eles para eu acho que caminhos, eu acho que um pouco não tão assertivos. Eu acho que essa música, ela me parece mais elegante, ela me parece mais sofisticada do que coisas recentes que o Linkin Park fez. Eles fizeram. Parece coisa que o Linkin Park faria hoje em dia, com uma estética de coisa de antigamente, só que numa versão melhorada, assim, eu acho maduro, mais bacana do que coisas recentes que eles fizeram. O que pode ter acontecido é isso. Tipo, os caras já têm uma semente do tipo de sonoridade que eles querem fazer e essa música ela é uma balada, essa música não é um porradeiro como eles sabem fazer. Isso foi outra quebra de expectativa, não sei se você também teve. A gente já viu eles fazendo baladas. Eu nunca vi eles fazendo esse tipo de balada. Ou pelo menos, poucas vezes eu vejo eles fazendo nesse tom que eles fazem. Dialoga mais com o que eles estão fazendo recentemente. O que eles fizeram recentemente. Concordo, isso eu concordo. E aí... A questão é, me parece que eles estavam num momento de muita inspiração para fazer aquilo. E eles fizeram muito bem. Concordo. E aí depois, na frente, na continuidade, a ideia é a mesma, mas não tem a mesma inspiração. Então, não tem a mesma inspiração e tem outras inspirações que mudariam o que eles compreendem de como fazer aquele tipo de música. Acho que uma coisa que me deixa muito... que até vou encaixar aqui um dos sentimentos, que eu acho que essa música tem muito cara de demo em alguns pontos, não totalmente. Tem muito cara de lado B, não totalmente. Mas, principalmente do meio pro final, eu acho que a partir de 2:25, me parece algumas coisas que eles fazem ali no final, parece que eles estão fazendo um rage mais minimalista, só que nessa versão Gen, tá ligado? Se a gente pensa em Gen, a gente pensa dos caras, eles estão fazendo um som, mas com uma certa técnica, uma certa habilidade, né? Me dá uma coisa de ter um senso de maturidade, de elegância, assim, maior, porque parece que o eletrônico que eles fazem, ele encaixa melhor com o que eles estão tocando, eles tocam mais os instrumentos, eu sinto uma coisa, inclusive, em comparação até o próprio Linkin Park, a batida da abertura que a gente tem, que elas têm aquelas batidas que elas são secas, mas são uma, duas secas, mais ou menos, e aí tem uma outra que ela é ecoante, pra ela meio que continuar a coisa. Mas a guitarra, cara, que é um tom meio... as notinhas meio funkeadazinha, sei lá, meio... sabe? Eu não lembro do Linkin Park fazer uma parada dessa, cara. O Linkin Park, ele tem muito aquela coisa da nota única, a nota que ela toca e ela fica, né? Ela dá o pá, pá. Sim. Ela não é a nota tipo... fica ecoando. Isso, ela não é o riffzão escalonado, né? Que a gente conhece, ou de palhetadas, ou de... Não é dessa forma. E aí, me fez lembrar duas coisas. Uma que sairia antes do Hybrid Theory, que algumas coisas dos sintetizadores e a vibe da música, em alguns momentos, parece um pouco White Pony, do Deftones. Mais do que propriamente Linkin Park. Ele tem o synth, ele tem uma parada... Ela me passa uma sensação meio aquela coisa meio mística, seduzente, que o Deftones tem. Mas ele tem um molejo, ele tem um swing, ele tem uma... As batidas, elas são meio... Tanto do violão, quanto da guitarra, né? Quanto do próprio batidas mesmo, assim. São uma coisa mais tranquila, como Incubus. Me pareceu muito Incubus, cara. Tem o swing do Incubus. Putz, é isso. Cara, se você pega a estética da música, ela é quase uma espécie de um semi-acústico. Cara, porque não é new metal ainda. Não é. Eu também não acho que é new metal. Eu acho que é muito mais o Linkin Park R&B, que o Incubus tinha esses toques, sabe? Um Linkin Park meio com esses toques, assim, que aí por isso que a gente remete muito a esse momento atual. Você pega a voz do Chester, que ele tá cantando muito aqui nessa faixa, muito, assim. Mesmo nesse tom mais que a mixagem não ajuda ali, abafa um pouco a voz dele. Mas quando você canta alto, é alto, claro, límpido, emotivo. E ele tá, como a própria faixa, emotivo. Tá uma faixa carinhosa, tá uma faixa... bonita, assim, não bonita tipo de ser melancólica, mas ela é bonita tipo de ser afável. Sabe o que isso me lembra? Stone Temple Pilots, cara. Caraca, perfeito.
E o que ele viria fazer depois? Cantar no Stone Temple Pilots, cara. Stone Temple Pilots, Isso me parece é as isso aí. músicas que ele canta no High Rise, em vários momentos. O jeito que ele eleva a voz dele, o jeito que ele controla a voz dele no ponto médio, ao longo da faixa, porque ele fica muito nisso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você vê o como habilidoso ele era como vocalista e o como ele estava no auge dele como vocalista. Mas só que olha como é que o Linkin Park conseguiu juntar tudo numa faixa que não foi nem lançada, porque eles foram bons Não o foi suficiente lançada. para entender que ela não combinava na estética daquele disco. A É. gente teve a sorte de ver essa música ainda, hoje em dia, 20 anos depois. E ver Ser assim, lançado. caralho, olha É. o que os caras Isso aí. estavam fazendo lá atrás. E eu fiquei empolgado, cara. Eu fiquei empolgado... Eu quero ver mais coisa nessa vibe. Mesmo que não seja totalmente nessa vibe, mas que, tipo assim, cara, eu vejo, tipo assim, o que o Linkin Park não botou mais naquele disco, o que pode vir pra gente nessas paradas, isso que eu fiquei, mano, adorei essa música, muita coisa legal, bonita, interessante nessa faixa aqui pra se falar, eu gostei de verdade mesmo. Marcos, então foi isso aqui foi nossa track review, nossas opiniões sobre She Couldn't, música nunca antes lançada. Nunca lançado. Antes do Linkin Park, que música vai ser antiga que é nova. E que vai nova ser que E que muitas bandas fazendo isso, né? Pegando música lá de trás, época de quarentena, né? Não é só porque é comemoração, né? Aproveita e vê o que funciona e tomara que abra caminho para outras coisas aí. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, bota sinetinho no canal. O que deve fazer, né, Marcos? Pra poder... Diz o que você achou da faixa, comenta aí. Camara, então foi esse. Se foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? É aquele tchau. Foi.